Olá, eu sou Wilson Pedroso e você está no Link Business. Seja bem-vindo. O entrevistado de hoje dispensa apresentações. Ele foi secretário de Segurança Pública de São Paulo, deputado federal, deputado constituinte, 3 vezes presidente da Câmara, vice-presidente e presidente. Pegou o país no caos e colocou em ordem. É o ex-presidente Michel Temer. Muito obrigado por ter a delicadeza de aceitar o nosso convite e estar no Link Business com a gente aqui. Muito grato pelo seu convite, tenho certeza que nós vamos ter uma boa conversa. Do seu lado, sem dúvida, virão boas perguntas. Não sei se as respostas serão boas. O senhor é uma das pessoas com maior capacidade de liderança. O senhor entende tudo sobre a Constituição, o senhor foi um líder da Constituição. Foi um presidente que colocou o país em ordem. O senhor pegou o país em um caos, né? Tinha protesto nas ruas, uma briga institucional entre o Poder Executivo e o Parlamento, não que hoje não tenha, né? E o senhor colocou o país em ordem. Eu creio que sim, viu, Wilson? Você sabe que é interessante. Quando me dizem isso, eu aqui comigo concluo o seguinte: é interessante como é importante cumprir o Estatuto, no particular, cumprir a Constituição Federal, porque cada autoridade do poder, né, tem suas competências de acordo com cada quadrado constitucional. Então eu levei muito em conta isso e acho que nas várias funções que exercitei, eu sempre estive muito atento às funções que a Constituição confere a cada qual dos cargos que você ocupa. Eu acho que foi bem, eu consegui uma certa tranquilidade no país, você sabe, nós vamos conversar sobre isso, conseguimos várias reformas, enfim, conseguimos muita coisa, não sei se devo dizer logo agora. Né? Não, a gente vai conversar um pouco mais para frente. O senhor falou algo importante, né? De reformas, de Constituição. O senhor assumiu, volto a dizer, o país num momento de crise, né, institucional. Quando o senhor chegou, e a gente que já viveu a vida pública, que uma coisa é quando está olhando de fora e o senhor estava olhando o poder de presidente de fora. O senhor era vice-presidente. Quando o senhor assumiu, né, assinou o livro e sentou na cadeira, a expectativa que o senhor tinha de encontrar o país numa situação, ela era real ou você encontrou algo pior ou não era tão ruim? Qual que foi? Porque uma coisa é expectativa. A hora que você entra na cadeira, a realidade muitas vezes muda. Claro. Eu sabia, não é, Wilson, que a situação não era boa. Não é? A situação era dramática, tal como você descreveu no início da nossa conversa. Eu sabia que eu tinha que, em primeiro lugar, ter uma boa relação com o Congresso Nacional. Eu, na verdade, vivi boa parte da minha vida pública no Congresso Nacional, nas vezes várias que eu presidia a Câmara dos Deputados, né? Tinha boa relação com o Congresso e tinha convicção de que o presidente da República não manda em tudo. As pessoas acham que o presidente pode fazer tudo. Não pode. Só pode se tiver apoio do Congresso Nacional. Esta foi a concepção que eu levei para aquela cadeira. Não é? Então, eu trouxe logo o Congresso para me ajudar a governar. Não é? E eu digo isso porque você vê o presidente da República, você manda projetos de emenda constitucional, manda projetos de lei, edita medida provisória, precisa vê-las convertidas em lei, veta projetos de lei, precisa manter o veto no Congresso Nacional. Então, quem governa o país, eu tinha consciência disso, era o Executivo juntamente com o Congresso Nacional. E foi o que eu fiz. E eu consegui avançar muitíssimo, especialmente fazendo uma boa relação com o Congresso e uma boa relação com a sociedade. Você conhece mais ou menos o meu estilo, você sabe que eu nunca ultrapasso certos limites, especialmente os limites legais. Não é? Os limites constitucionais. E isto fez com que, digamos assim, eu tivesse uma certa tranquilidade, para governar, embora a todo momento tentasse intranquilizar o meu governo. Fosse porque havia uma oposição legítima, mais rigorosa, né? Quase feroz, mas havia também uma oposição institucional, daqueles que tentavam me derrubar do governo. Mas eu enfrentei isso
Tudo isso com a maior tranquilidade, não tive problema quanto a isso. Agora digo, quando cheguei, eu tinha uma certa experiência, naturalmente, um longo percurso, né, na vida pública, mas sabia que exercer a presidência não é uma coisa fácil. Quando o senhor sentou na cadeira, qual que foi o primeiro pensamento? Eu preciso ousar. E ousar, ainda que seja para tomar medidas impopulares. Não é? Eu deveria, digamos assim, mexer em certos vesperos. Por exemplo, você estabelecer um teto para os gastos públicos é mexer em vespeiro. Você mexer em direito do trabalho, mexer em vespeiro. Você mexer em previdência social, mexer em vespeiro. Você recuperar as estatais, é mexer em vespeiro. Não é? Mas você sabe que eu fui fazendo aquilo dialogando, porque na democracia exige diálogo. Diálogo com o Congresso Nacional e diálogo com a sociedade. Tanto que, só dou um exemplo muito rápido para você, viu, Lucinho? Você sabe que, eu já disse, mexer em direito de trabalho é mexer em vespeiro. Mas eu não fiz uma coisa de cima para baixo. Eu levei uns 4 meses para mandar o projeto para a Câmara dos Deputados. E quando mandei, o meu ministro do Trabalho, que era o Ronaldo Nogueira, tinha visitado, por determinação minha, as centrais sindicais, as federações de indústria, comércio. Quando havia dificuldade, ele trazia para conversar comigo e, portanto, muito diálogo permitiu que eu mandasse para o Congresso aprovou, mas quando ele aprovou, eu já sabia que ele estava pré-aprovado pelo Congresso e pré-aprovado pela sociedade. Você veja que, sem embargo de ser uma medida complicada, difícil, não houve uma greve de trabalhadores no país em função da reforma trabalhista, né? Presidente, se falava muito em déficit, né? Em problema de relações institucionais. Mas qual que foi o maior problema que o senhor identificou logo depois que sentou na cadeira? Vários deles, né? Vários deles. Os juros elevados, na época 14,5%, a inflação em mais de 2 dígitos, em 2 dígitos, né, melhor dizendo, as questões de natureza trabalhista, criando um problema para o empresariado e para o empregado. Porque aqui eu faço um pequeno corte, viu, Wilson? Você sabe que há um preconceito no Brasil? Vários, mas dentre eles este que eu vou mencionar. Você sabe que aqui, em matéria eleitoreira, as pessoas costumam jogar empregado contra empregador, empregador contra empregado. E são as duas grandes forças produtivas no país. Você tem que conectá-las, você tem que juntá-las, não é? E foi o que fez a reforma trabalhista. Você vê, quando nós decidimos que o acordado poderia prevalecer sobre o legislado, nós estamos dando força à classe dos trabalhadores e à classe dos empregadores, por vontade própria. Se não houvesse acordo, prevaleceria o legislado, né? Portanto, não o acordado. Mas isso tudo me preocupou um pouco. E eu, aqui comigo, pensei, eu preciso ousar. Essa briga entre trabalhador e empresário, né? Empreendedor, atrapalha o país a crescer? Sem dúvida alguma. Aliás, um preconceito tão, se você me permite, tão infantilizado, para não dizer uma palavra mais áspera, né? Porque você veja, as pessoas querem combater o desemprego. Para combater o desemprego tem que ter emprego. Para ter emprego, precisa ter empregador. Não é? Se precisa ter empregador e trabalhador, volto a dizer, você precisa compatibilizar esses dois setores, que foi o que fizemos ao longo do tempo, né? Foi isso. E esse era o maior problema? Esse era um dos problemas. O outro era como estabelecer fórmulas que permitissem a redução dos juros e a queda da inflação. E é interessante, eu lá já havia aprendido, mas aprendi melhor, que a economia você não resolve num passe de mágica. Não adianta ter uma lei que diga assim, olha aqui, os juros a partir dessa data será de tanto por cento. Não, não é isso. Você tem que fazer reformas para o país, você precisa ter uma certa credibilidade enquanto governante, né, para a economia também prosperar. Porque isso é que faz reduzir os juros. Nós reduzimos de 14,5% para 6,5%. Reduzimos a inflação em 2 dígitos para 2,75%. Recuperamos o produto interno bruto, que era negativo em 5,6%, quando um ano e meio depois era positivo em 1,8%. Mas é uma série de medidas que você tem que tomar para que repercuta na economia do país, né? Mas o senhor falou algo especial, as reformas. Qual dessas decisões de reforma o senhor acredita como algo que realmente impulsionou o país e tirou o país daquele desastre econômico que nós estávamos? Eu acho que foi um conjunto de medidas, viu? Mas, evidentemente, a reforma trabalhista teve uma repercussão extraordinária, não é? Até porque foi feita, volto a dizer, por um diálogo intenso com a sociedade, um diálogo com o Congresso Nacional, um diálogo com empregados e com empregadores. Mas isso resolveu muito. Você sabe que,
quando nós produzimos a reforma trabalhista, o número de reclamações trabalhistas, né, caiu em mais da metade. Não é verdade? Isso tudo deu uma certa tranquilidade para o empresariado e tornou mais sérias, digamos, as reclamações trabalhistas, porque muitas vezes o sujeito ia pleitear um direito qualquer, ele sabia que tinha direito a 100 mil, mas pleiteava 600 mil. Isso estabilizava o país, né? Ou seja, deu uma certa seriedade. E também o fato de nós produzirmos o começo da reforma da Previdência também deu credibilidade de natureza fiscal. O fato até, me permita contar, você sabe que ao longo do tempo eu acabei fazendo uma reforma administrativa silenciosa. Eu constatei ao longo do tempo que havia 60.953 cargos que poderiam ser eliminados por decreto, porque ou estavam desocupados ou a se desocuparem. E quando estão desocupados, você pode eliminá-los por decreto. Isso foi uma reforma administrativa silenciosa, né? Essas coisas todas que foram dando credibilidade ao governo, né? A reforma trabalhista, o senhor tem uma habilidade de articulação que todo mundo sabe, né? O senhor é um mestre em articulação, em composição, em poder entender, inclusive, os adversários, né? Porque na política, hoje a gente perdeu um pouco isso, né? Eu digo que na política, entender os diferentes ajuda você a governar, correto? Claro. A reforma trabalhista foi a mais difícil, de articulação, de conversa, Eu acho por ter os sindicatos envolvidos. Você sabe que, é claro que ela deu trabalho, né? Exigiu muito diálogo, mas a reforma mais complicada era da Previdência. Interessante, a Previdência, num primeiro momento, houve até instantes em que apregoou-se que ela prejudicava os pobres, e era falso, porque na verdade ela acabava pegando aqueles que ganhavam mais, né? Não é? E eu até conto o episódio, você sabe que num dado momento até a igreja, a CNBB, se reuniu em Aparecida e eu pedi ao ministro Embaçaí, que era ministro do meu governo, que levasse uma carta a Dom Damasceno na reunião dos cardeais, em Aparecida, explicando o que era a reforma da Previdência. E a partir daí é que eles aderiram, e daí possibilitou, por pouco, né, que nós aprovássemos já no governo a reforma da Previdência. O teto de gastos também, Wilson, você sabe que o teto de gastos significa que você, presidente, não pode praticar medidas populistas, porque não dá para gastar à vontade. E também assim, eu tive neste particular o apoio do Congresso, porque mesmo os congressistas, muito legitimamente, né, deputados e senadores muitas vezes vivem das verbas que são encaminhadas para estados e municípios. Pois eles colaboraram, foram lá, aprovaram o teto de gastos. Foram medidas que foram sendo tomadas, e olha, eu tive em governo 2 anos e meio, né? Simplesmente isso. O senhor chegou na Petrobras, inclusive, a cortar os cargos, né? 60, tem um número que o senhor guarda, era 60 mil... Não, isso foi em toda a administração. Toda a administração. Foram 60.953 cargos que eu cortei. Isso ajuda a máquina? Diminui o custo do Brasil, né? Claro, diminui o custo do Brasil. Mais um exemplo, você sabe que em uma ocasião o Caffarelli era presidente do Banco do Brasil, ele me ligou e disse: presidente, nós temos em várias cidades pequenas do Brasil, nós temos 2 agências do Banco do Brasil. Eu pretendo eliminar uma delas, abrir um plano de demissão voluntária e, portanto, diminuir os custos aqui do Banco do Brasil. Eu falei, pode fazer. Fez e realmente deu o resultado. São coisas aparentemente mínimas, mas de grande significação político-administrativa, né? Alguma dessas reformas o senhor teria feito diferente? Teto, mudado alguma coisa? Não. A Previdência não chegou. A Previdência o senhor deixou pronto, mas ela não chegou a ser aprovada, correto? Não chegou a ser aprovado porque houve gente que trabalhou contra mim, né, para evitar exatamente a aprovação. Eu tinha os números suficientes, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado Federal, para aprovar a reforma da Previdência. Mas houve alguns eventos desagradáveis, patrocinados por pessoas que queriam me derrubar do governo, né, que impediram que naquele momento se votasse. Mas eu deixei pronta. Tão pronta estava que tão logo assumiu o governo Bolsonaro, né, logo em seguida eles aprovaram a reforma da Previdência, que já estava, volto a dizer, pronta no meu governo, né? Então, presidente, vamos começar a falar em polarização, né? O senhor disse algo que é importante, que parte da sociedade não aceita essa polarização. Mas tem pesquisas também que dizem, né, que o eleitor perguntado, em quem você vai votar? Votar no Lula. Em quem que você vai votar? Votar no Bolsonaro. Quando perguntam se a polarização melhorou ou piorou a vida deles, eles respondem que piorou. A polarização
piorou o país também? Não a polarização de ideias, a polarização de programas, de conceitos. Isso é fundamental na democracia, porque a democracia exige que haja divergência. E isso sempre existiu. Isso sempre existiu e é útil. O que é uma radicalização. Quer dizer, as pessoas radicalizaram posições. E essa radicalização gera ódios, gera mal-estar. E é interessante, viu, que ela se espalha pelo país. Ela alcança a imprensa, alcança o judiciário, alcança os poderes do Estado, né? E eu até tomo a liberdade de mencionar um caso de tempos atrás. Um colega advogado estava tomando um café comigo e me disse: olha, ô Temer, você sabe que eu convidei meu irmão para almoçar? Não chegamos à sobremesa, porque ele tem uma posição política, eu tenho outra, ele foi embora antes. Estou dando um exemplo lá de terrorem, né? Quer dizer, uma coisa dentro da família. Isso acontece entre brasileiros nos dias atuais, não é? Agressões até de natureza física, não é verdade? E acho que isto é que era preciso. Eu, para o meu paladar, eu fiz 2 anos e meio só, né? Mas para o meu paladar, nos dias atuais eu faria uma espécie de pacto republicano. Se eu não sou candidato, evidentemente, mas se eu pudesse dar um palpite... Não. Certeza que não é candidato? Não sou. Não é candidato a presidente, não é candidato a nenhum outro cargo? Nada, já fiz o que tinha que fazer ao longo da vida, né? Mas se eu fosse candidato, eu diria o seguinte: olha aqui, vocês fiquem tranquilos que eu vou tranquilizar o país e vou fazer o seguinte: no dia 2, segundo dia de governo, vou chamar os 3 poderes para nos sentarmos, vou chamar a oposição e vou chamar setores da sociedade civil para dizer: olha aqui, nós precisamos estar juntos para reconstruir o Brasil, para vermos o que é melhor para o país. Depois, lá para frente, é claro, em face da polarização de ideias, de conceitos, cada um toma seu rumo. Mas vamos juntos agora, nesse começo, vamos governar o país juntos. E eu acho que isto daria uma seriedade à campanha eleitoral estupenda, viu? E eu acho que o país precisa disso. Eu peço desculpas até, é uma coisa tão óbvia que eu vou dizendo, né? Estou dizendo, mas são obviedades que as pessoas esquecem, né? Mas, presidente, eu conheço o senhor, tenho uma boa relação. Eu sei que no escritório do senhor tem um famoso telefone vermelho, né? Hora que a escalada das relações institucionais, principalmente Supremo e Câmara, começa a passar de um certo limite, porque discussão não tem problema, né? Claro. Mas tudo existe limite na vida, né? Aí o telefone vermelho do senhor toca. Qual que é o conselho que você dá para o Supremo e qual que é o conselho que você dá para o presidente da Câmara ou presidente do Congresso? Dialoguem, porque o diálogo é fundamental na democracia. Eu digo isso porque é interessante. Esse mal-estar do Brasil, até no meu governo, gerou um fenômeno curioso, porque eu trabalhava, é claro, no sábado e domingo. Muitas vezes ia ministro do Supremo Tribunal Federal, Tribunal de Contas, conversar comigo. Havia uma repórter que ficava na entrada e quando entrava um ministro supremo lá, que ia dialogar comigo, né? Ela noticiava, mas noticiava como se fosse uma coisa subterrânea, uma coisa meio criminosa. Entrou para falar com o presidente do Palácio Residencial, fulano e tal. Né? Você veja como essas coisas vão, digamos, entrando em todos os setores e contaminando os setores. Né? Então, eu digo a você, é preciso dialogar, é preciso que os poderes dialoguem entre si, que façam reuniões públicas, e não particulares, mas públicas, dizendo: nós estamos fazendo isso pelo Brasil, nós vamos aprovar as coisas tais e quais, nós vamos fazer tópico tal, tópico qual, agora fala-se muito na dosimetria, dosagem das penas, né? Eventualmente anistia. Vamos conversar, vamos ver o que é que podemos fazer para tranquilizar o país. Eu faria isso. Presidente, você deu um exemplo de 2 irmãos que não conseguiram chegar no fim do jantar na sobremesa, correto? Polarização, foi o que nós já dissemos, sempre existiu. Né? Aqui para quem nos acompanha de São Paulo, aqui em São Paulo era PT e malufismo, depois virou PT e PSDB, nacionalmente por um momento ficou PT e PSDB, mas as ideias, mesmo divergentes, as pessoas conseguiam sentar e entrar num acordo ou discutir. Claro. Correto? Eu digo que numa briga ou numa guerra, a gente tem que saber mais sobre o adversário do que sobre o nosso próprio exército. Porque senão eu não vou vencer. Se eu não sei se o exército do meu adversário vai vir por terra, por ar, né, por onde for, por drone hoje, eu não vou conseguir vencer, porque eu vou preparar meu exército para ir por terra e os caras estão me atacando pelo céu. Então eu tenho que saber. Melhor saber sobre o meu adversário. Mas onde
em que momento que nós erramos e essa polarização virou algo raivoso. O senhor consegue identificar? Porque as pessoas, elas falam, hoje a gente vê as discussões e vira um negócio de raiva. Não vira uma, né? Vira um Fla-Flu com Corinthians e Palmeiras, mas a polarização sempre existiu. O que não existia era essa cara raivosa. Onde que nós erramos, em que momento isso mudou e como que a gente faz para voltar a ter a capacidade de dialogar novamente? Eu acho que é preciso, viu, fazer o seguinte, olha aqui, minha gente, cumpra a Constituição. Se eu abrir a Constituição, eu verifico que desde o preâmbulo, e preâmbulo é uma coisa que vem antes do texto, é uma espécie de recado político que o povo dá ao Constituinte. Porque aqui eu faço um pequeno corte, não foram os constituintes que redigiram, nós redigimos a Constituição, mas não em nosso nome, redigimos em nome do povo. Tanto é verdade que no preâmbulo da Constituição está dito, nós, os representantes do povo brasileiro, editamos em seu nome o seguinte Estado, a seguinte Constituição. Então, e lá fala em palavras pacificadoras. Olha, a ordem que o povo deu ao Constituinte, vocês vão criar um Estado pautado pela ideia da solução pacífica de controvérsias, de harmonia entre os poderes, de direitos individuais, os mais variados. Não é? Então, eu diria, no instante que começou a haver descumprimento do texto constitucional, e, naturalmente, a disputa política gerou uma raivosidade prejudicial ao país. Num passado talvez um pouco mais remoto, as pessoas discutiam ideias. É verdade. A Constituinte era isso. Você tinha os mais variados setores e os mais variados argumentos na Constituinte. Mas as pessoas se entendiam. E se entendendo, às vezes faziam acordos, né? O artigo proposto era exagerado, punha-se uma vírgula e punha nos termos da lei. Amenizava o artigo, mas era tudo fruto de conversa. Não havia, reitero, essa raivosidade. Eu acho que é preciso que as pessoas tenham cuidado com as palavras, né? Porque as palavras são muito venenosas, né? Então e também, se me permite, uma certa liturgia, uma certa cerimônia, não é? As pessoas não podem a todo momento, se me permite dizer, usar palavrões nos seus discursos, porque você, cidadão comum, eu, cidadão comum hoje, eu ouço o cidadão lá dos grandes escalões falando palavrões, etc. Eu acho que eu também posso, tá certo? Eu também posso ser mal educado, posso ser agressivo, e eu acho que isto não vale a pena. Eu acho que aconteceu exatamente isso. Em determinado momento, as pessoas começaram a se agredir verbalmente, às vezes até, reitero, agressões físicas, né? E isto criou esse clima que é utilizado eleitoralmente, porque interessa muitas vezes essa divisão para A e para B, não é? Então eu espero que, nós temos hoje 3 candidatos, né? Eu espero que ao longo do tempo, se persistirem os 3, que eles compreendam essas coisas triviais que eu estou dizendo, não é? Ou se aparecer outras candidaturas que também seguiem por esses propósitos de tranquilizar o país, de permitir que 2 irmãos possam chegar à sobremesa. Você acha que se o mundo político voltar a dialogar, a sociedade também vai arrefecer? Então é o exemplo, né? O exemplo, não tem a menor dúvida disso. É verdade, viu, Wilson, que o problema, nós falamos do Brasil, mas o mundo está convulsionado, né? É o mundo. Não é verdade? O mundo está convulsionado, mas nós não temos que seguir o exemplo do mundo. Deu uma desorganizada o mundo, não deu? Desorganizada. Nós temos que estar organizados aqui, nós temos que pensar no nosso país. Esta é a sensação que eu tenho, né? Presidente, o país é de esquerda, direita, de centro-direita e centro-esquerda. O senhor identifica o país de que lado? Do lado do povo brasileiro. Eu acho que, eu reitero, esses conceitos são conceitos superados. Desde que caiu o Muro de Berlim, as pessoas usam esses conceitos para ter preconceito. Porque, na verdade, é para dizer, os pobres são da esquerda, os ricos são da direita. Então, você tem que compatibilizar todo mundo. Não tem que jogar pobre contra rico, rico contra pobre, empregado contra empregador. De onde veio essa divisão na história, presidente? A natureza das coisas, né? As pessoas vão pregando, especialmente as lideranças, né? Mas vem de lá de trás, não vem? Vem, mas eu acho que no passado, você sabe que... Vou chamar Juscelino Kubitschek. É isso. Juscelino, quando se apresentou, com aquele sorriso extraordinário, ele apresentou um plano de metas para o Brasil e aplicou aquelas metas, não é verdade?
dificilmente você escolhe muito plano. O Fernando Henrique, mesmo convenhamos, quando ele entrou, ele falou, vou fazer várias reformas. Eu era líder do MDB e era apoiador do governo. Ele apresentou reformas fundamentais e apresentou isso no seu plano. Não é? A quebra do monopólio de comunicações, navegação de cabotagem, o conceito de empresa de capital nacional, foram planos apresentados. Eu, aqui eleitor, eu digo, bom, eu topo isso daí, eu voto nesse candidato. Está faltando isso no país, né? Eu acho que não, lamentavelmente é assim. Presidente, se o senhor fosse candidato a presidente, a gente está falando de plano de governo, né? O senhor vai falar que não é candidato a presidente, mas ainda tenho minhas dúvidas. Plano de governo, quais seriam as 3 principais bandeiras que o presidente Temer apresentaria para o país nesse momento? Qual que seria o... Né, a gente está falando de plano, presidente Temer, candidato a presidente. Quais serão as 3 principais bandeiras para o país nesse momento que você apresentaria para a sociedade? A principal delas seria, cumprindo a Constituição, vamos tranquilizar o país. Não vamos mais alimentar esses ódios que surgem ou permanentemente ou esporadicamente. Primeiro ponto. Segundo ponto, vamos cuidar da segurança pública no país. Eu teria que repetir o meu governo. Vamos estabelecer uma responsabilidade fiscal extraordinária. Vamos fazer um teto para os gastos públicos. Não é? Vamos, na educação, uma coisa. Você sabe que eu fiz a reforma no ensino médio? E quando fizemos a reforma no ensino médio, o ministro era o Mendonça Filho, e depois o Rosselli, nós criamos 500 mil vagas de ensino em tempo integral. Por que eu enfatizo o ensino em tempo integral? Por 2 razões. Ele tem uma vertente educacional, o aluno fica mais tempo na escola, aprende mais, e uma vertente social nosso, porque ele se alimenta na escola. Não é verdade? Se num dado momento nós tivemos todo o ensino médio, não é? E até fundamental, ensino em tempo integral, o país cresceria enormemente. Sempre se diz que a educação é importantíssima, e é verdade, mas é preciso aprimorar os critérios da educação. No plano nacional, nós não conseguimos aplicar, mas eu me lembro quando o Dória foi governador aqui, o Rosselli era o secretário da Educação, ele começou a aplicar o ensino em tempo integral. São coisas mínimas que você pode dizer num plano desse, né? Na saúde, eu vou consultar alguns especialistas, mas fazer coisas que indispensáveis, especialmente para os mais carentes, né? E acabar com essa divisão que se costuma fazer entre, reitero, pobre e rico, empregado e empregador, A contra B, não é? Vamos unir todo mundo. Todo mundo tem que crescer juntos. Isso é que eu faria, para dizer muito rapidamente aqui, naturalmente, né? Presidente, estamos chegando perto do fim do programa. O senhor diz muito que quando o senhor conseguiu aprovar as reformas, uma das coisas foi por conta de ser um presidente impopular. Né? Não era um presidente popular. Hoje você é um ex-presidente super popular. Né? Eu vejo. As pessoas estão... Onde o senhor entra, as pessoas levantam. Né? Por que foi então Por que foi, como presidente, foi um presidente impopular? Acho que em função do impedimento, né? Acho que o impedimento gerou, o impeachment gerou. E o impeachment é sempre um trauma, eu reconheço esse fato. É um trauma para o país, né? Você sabe que, olha, nós estamos com 37 anos da Constituição. Nós já tivemos dois impeachments, mas tivemos mais de 284 pedidos de impeachment, desde o governo Itamar até hoje. Tudo isso instabiliza o país. É claro que não vai dar tempo aqui de comentarmos isso. Eu sou muito a favor hoje da mudança do sistema de governo, né, para o chamado semipresidencialismo, certo, porque eliminaria esta trauma do impeachment. Aqui teria que fazer uma longa exposição, não vai dar tempo. E resolveria outros tantos problemas, né? Eu acho que aquela minha chamada impopularidade é porque eu não estava preocupado em medidas populistas. Porque se eu quisesse medidas populistas, eu não fixava um teto para os gastos públicos, porque eu fiquei impedido de medidas de gastança à vontade. Né? Só podia aumentar eu não eliminaria a inflação. Só poderia aumentar a inflação. Eu não eliminaria aqueles quase 70 mil cargos, 61 mil cargos que eliminei, não é? E outras tantas medidas que eu tomei. Então, eu não me incomodo de ter sido impopular, ou seja, não populista, porque isso gerou hoje, graças a Deus, uma popularidade pelo reconhecimento precisamente daquele período impopular. O tempo é o dono da razão. É isso aí. Presidente, para encerrar, o senhor disse, vamos acreditar que o senhor não é candidato a nada. Tem algum cargo público que o senhor, se eu
eu, Wilson, o presidente, Wilson Pedroso, presidente, convidasse o senhor para ocupar, você falaria, eu topo. Algum cargo em especial que o senhor fala, pô, se me convidar para esse cargo, eu volto para a vida pública? Não, se você fosse o presidente, Wilson, eu diria, e você viesse me convidar, eu diria, olha aqui, me convide de tempos em tempos para tomar um café com você, eu dou uns palpites. Só isso, confesso a você. Eu já ocupei todos os cargos, vocês podem imaginar. Procurador-Geral do Estado, 2 vezes secretário de Segurança Pública, secretário de Governo, 3 vezes presidente da Câmara, líder do partido, vice-presidente, presidente da República, né? Então eu só colaboraria se você me chamasse. E, aliás, você seria um bom presidente, viu? Obrigado. Presidente, 2 livros aqui do senhor, ó. Michel Temer, Elementos do Direito Constitucional. Sim. E esse aqui, que eu acabei comprando agora, eu não li ainda. Michel Temer, A Escolha. Né? Com prefácio do Delfim Neto, que fala um pouco, fala do seu governo. Fala do meu governo. Eu queria um autógrafo do senhor nesses 2 livros. Prazer. Muito honrado, viu? Publicamente, assim? Publicamente, presidente. Muito obrigado pelo autógrafo. Volto a dizer, muito obrigado pela gentileza de participar do programa. Muito obrigado. Muito grato a você. Obrigado por você que nos acompanhou nessa entrevista com o ex-presidente Michel Temer no Leak Business. Não se esqueça, nos siga nas redes sociais. Muito obrigado.